Aqui estamos dando sequência à leitura do livro Universo e Vida, Ciência e Espiritismo. Hernani Santana, pelo Espírito Áureo. Quarta e última parte deste capítulo, o caminho percorrido pela nossa humanidade mais recente. No campo da ciência, no século XX, está referto de acontecimentos notáveis. Freud funda a Sociedade Psicanalista de Viena. Einstein expõe as suas teorias da relatividade. Werner Heisenberg empreende a formulação da mecânica quântica e da teoria atômica. Pavlov publica sua magistral obra Reflexos Condicionados. Fleming descobre a penicilina. Wolfgang Pauli anuncia a existência do neutrino, só muito depois experimentalmente comprovada. James Chadwick descobre o nêutron e Cario Anderson o positron. Mater Karl Strassmann consegue a fissão nuclear do urânio. No ano de 1945, tem uma conotação trágica. Explode a primeira bomba atômica, fabricada sob a supervisão de Robert Oppenheimer. Logo depois, porém, Lieb desenvolve o método do relógio de tempo atômico. Bardeen, Brattain, Schocken formula a teoria do transistor e da construção. Crick, Wilkins decifram a estrutura da hélice dupla do ácido desoxirribonucleico do cromossomo. Townes constrói o primeiro Maser. Albert Sabin consegue a vacina contra a poliomielite. Em 1957, a Academia de Ciências da União Soviética consegue um efeito pioneiro de marcante importância. Coloca em órbita terrestre o primeiro satélite artificial. No ano seguinte, Van Allen descobre os cintos de radiação de alta energia que circundam a Terra. Em 1959, são obtidas fotografias de lado oculto da Lua. Em 1960, Theodore Maiman demonstra a ação do laser. Em 1961, assinala a primeira viagem de um ser humano corpóreo no espaço sideral. Em 1963, Matthew Sandage descobre os quasars. David Harker decifra em 67 a estrutura do ácido ribonucleico. Em 1968, Anthony Heiske descobre o pulsars. Em 1969, Armstrong e Aldrin pisaram no solo lunar. Em 1970, Anderson construiria a síntese do gene. Em todos os campos da atividade humana, o progresso continua a avançar celeremente. As incessantes conquistas da ciência e da tecnologia deveriam trazer alegria e felicidade, sempre maiores a todos os seres da Terra. Mas todos sabem que não é isso que está acontecendo. Ao contrário, provocam desconfiança, medo cada vez maiores, porque significam ameaça crescente de destruição ante os fantasmas cada vez mais temíveis de guerras de imprevisíveis consequências. Os equilíbrios políticos militares são precários. Os acordos internacionais não inspiram confiança. O choque desgastante dos interesses em jogo, das pretensões disfarçadas, a hegemonia tende claramente para uma catástrofe de grandes proporções. Somente a implantação universal e efetiva dos princípios evangélicos de fraternidade legítima poderia instituir no mundo a paz definitiva, tão necessária, tão almejada. Cristo é a realidade, a única esperança. É o que eu disse mais atrás, meus amigos. A paz é barata. A paz promove uma rapidez de evolução assustadora, mas tem que ser em paz. É o único caminho, é a paz. Continuando. O terceiro legado. O Espiritismo não tem o caráter isolado de uma filosofia, de uma ciência ou de uma religião, porque é ao mesmo tempo religião, filosofia e ciência. É simultaneamente revelação divina e obra de cooperação dos espíritos humanos desencarnados e encarnados. Tem a característica singular de ser impessoal, complementar e progressivo, primeiro por não ter fruto da revelação de um só espírito, nem o trabalho de um só homem. Segundo, por ser a complementação natural, expressa e lógica das suas primeiras grandes revelações divinas, Moisés e a do Cristo. Terceiro, porque, como bem disse Kardec, ele jamais dirá a última palavra. É ciência, porque investiga, experimenta, comprova, sistematiza e conceitua leis, fatos, forças e fenômenos da vida, da natureza, dos pensamentos e dos sentimentos humanos.
Faço eu um parêntese. Eu já vi alguns kardecistas dizerem que isso ou aquilo, aquele ou qual atitude não está escrito em Kardec. Kardec mesmo disse que não escreveu tudo, que nós temos que seguir pesquisando, concluindo. E cada vez que um novo fato é concluído, o Espiritismo deve abraçá-lo como uma realidade, porque a ciência comprovou. Continuando. É também filosofia, porque cogita, induz e deduz ideias e fatos lógicos sobre as causas primeiras e seus efeitos naturais, generaliza e sintetiza, reflete, aprofunda e explica. Estuda, discerne, define motivos e consequências, como os porquês e fenômenos relativos à vida e à morte. É religião, porque as suas constatações científicas, suas conclusões filosóficas, resulta o reconhecimento humano da paternidade divina e irmandade universal de todos os seres da criação, estabelecendo desse modo o culto natural do amor a Deus e ao próximo, e completo, da terra e de fora da terra. Somente sendo assim como é, poderia o Espiritismo realizar a sua grande missão de transformar a Terra de mundo de sofrimento, de provas e expiações, em orbe regenerado e pacífico, a caminho das mais altas expressões de glória cósmica. Essa missão de transformar o mundo, o Espiritismo cumprirá, não com palavrório inconsequente, nem com tricas políticas ou com ações de força bélica, mas fazendo a humanidade enxergar e entender a evidência das grandes leis e dos grandes fatos da vida, a imortalidade do espírito, a justiça indefectível e o imperativo do amor. Infinitamente superior a todas as ciências limitadas, dispensa laboratórios sofisticados, aparelhagens caras, rígidos métodos empíricos. Imensamente mais eficaz do que todas as demais filosofias conhecidas, não se perde em desvaneios da inteligência, nem se limita exclusivamente a fenômenos materialmente verificáveis ou deduzíveis por meio de insuficientes raciocínios de lógica matemática. Incomparavelmente mais racional e eficiente do que qualquer outra religião, dispensa sacerdócio, altares, rituais, dogmatismos, porque atua diretamente sobre o entendimento e o coração de cada pessoa, fala a alma de cada indivíduo e assenta o seu império na mente de cada ser. Meus amigos, foi o que Jesus fez. Jesus não criou nenhuma igreja, não criou nenhum templo. Jesus ensinava nos caminhos. Não criou um templo para ensinar isto ou aquilo. Ele exemplificou com a sua própria vida, com o seu próprio comportamento. Continuando. Por isso, o Espiritismo não necessita de exterioridades para empreender a reforma no mundo, porque isso ele realizará através de cada pessoa, de cada grupo de pessoas, de cada sociedade, de cada comunidade humana. Como a doutrina espírita tem a natureza de uma revelação progressiva e incessante, sua influência será cada vez mais específica e mais ampla em todos os setores da atividade humana, inspirando novos rumos, novas motivações, suscitando novos pensamentos criativos, promovendo o progresso. Através da literatura, da música, das artes plásticas, do cinema, do rádio, do teatro, da televisão, as ideias espíritas realizaram um trabalho educacional de altíssimo rendimento, semeando pensamentos mais altos, enobrecendo os sentimentos. No campo da medicina, o espiritismo está destinado a ajudar a ciência a descobrir, entender que, sendo o ser humano um complexo mento-físico-perispirítico, participa da natureza de três mundos distintos, que todavia se interpenetram e interagem. O mundo espiritual, o mundo físico, o mundo paramentarial ou parametafísico. Em consequência dessa conscientização, compreende-se-á que esses três mundos, ou planos de vida, estão sujeitos, cada qual, a leis e condições evolutivas específicas, tudo neles se encontrando, desde as expressões mais rudes até as mais sublimes. Desse modo, ser-nos-á lícito falar, usando embora terminologia ainda inadequada, em fauna e flora mentais, em fauna e flora parafísica, do mesmo modo que nos acostumamos a falar da fauna e da flora do nosso mundo material, que chamamos físico. Assim também poderemos falar de fluidos paramateriais, de eletromagnetismo transcendente
e também de doença, as espirituais e consequências físicas, de doenças físicas e consequências espirituais, de doenças do perispírito, abrindo campo imenso para a nova medicina, infinitamente maior e mais complexa, destinada a atender o ser humano de uma maneira integral. No futuro, além da miopatia, da alopatia, da acupuntura, das aplicações radiológicas, da hipnoterapia, de tantos outros métodos de tratamento já em voga, teremos mentoterapia espírita e uma magnetoterapia de amplas possibilidades. Na medicina psiquiátrica, o espiritismo está fadado a introduzir profunda inovação de conceitos e de métodos a partir da aceitação científica da ascendência do espírito sobre os cérebros perispirituais físico, sobre todo o cosmo orgânico de cada ser humano. Isso, e mais o conhecimento objetivo dos processos obsessórios e dos desequilíbrios de natureza mediúnica, darão novas dimensões de entendimento à grandeza da psiquiatria, induzindo a estudar as repercussões mútuas das lesões físicas, espirituais e perispirituais, para reformular todas as suas técnicas de diagnóstico e de tratamento e assim alcançar resultados mais positivos e mais consentâneos com o progresso. Temos aqui no canal Novos Rumos da Medicina, escrito por Dr. Inácio, que fala exatamente sobre esse processo. Espero que leiam. Há 2 livros dele. Vale a pena serem lidos. Continuando. Nas áreas da psicologia e da psicanálise, o Espiritismo introduzirá modificações fundamentais de conceituação e tratamento dos problemas químicos, começando pelas considerações dos ascendentes espirituais e kármicos, determinantes de cada situação individual e grupal. Com efeito, como entender-se e tratar-se convenientemente, inibições graves sem causa, aparentemente fobias inatas, inexplicáveis, mesmo à luz da hereditariedade, senão através de vivências pretéritas em passadas encarnações? Por falar nisso, até onde essas transatas vivências são responsáveis por difíceis quadros clínicos no campo da pediatria? E ainda aí, quem seria capaz de medir, por agora, o valor da contribuição espírita para numerosas soluções teóricas e práticas ainda não encontradas para diminuir sérios desafios no âmbito da pedagogia? Doença de natureza kármica, afecções provenientes de choques reencarnatórios, diferenças físico-intelectos morais de ordem evolutiva, são coisas que a ciência oficial, por enquanto, desconhece, mas que, em porvir, não mais remoto, há de incorporar no rol de seus saberes. Por outro lado, o desenvolvimento dos poderes mediúnicos da telepatia poderá revolucionar a linguística, conduzir à adoção de prática de fácil universalização da linguagem através da aprendizagem subliminar do Esperanto. Diz aqui tecnologia. A pesquisa científica por processos mnemônicos de índole sonambúlica lançará luzes novas e imorredoras nos domínios da sociologia, da arqueologia, da geologia e da história. O desenvolvimento aprimorado de dons medianímicos, de percepção extrafísica, desvendará por meio da astronáutica intrigantes mistérios, descobrirá novos mundos onde os mais modernos radiotelescópios nada acusam, ampliando assim, e de maneira considerável, os horizontes da astronomia. A profunda e substancial ampliação do Espiritismo provoca em todas as conceituações de medidas e propriedades das grandezas, levará fatalmente a tão surpreendentes avanços nos raciocínios lógicos e nas formulações matemáticas que o efeito disso obrigará à completa reavaliação dos postulados da lógica e, consequentemente, uma total renovação dos processos racionais da filosofia e das ciências mecânicas, dos cálculos de probabilidade e das artes de representação. A revelação da existência de mundos parafísicos, de transcendentais, por enquanto ignorados pela ciência, e das leis que regem a sua interpenetração, levará a física a níveis infinitamente mais elevados de cogitações e de grandezas, no mesmo passo em que armará a química de novas descobertas no campo da ação, da composição e da dissociação das substâncias. No terreno da filosofia religiosa, a obra libertadora do Espiritismo já é mais do que evidente. Reconceituou as antigas noções de céu, inferno, purgatório e limbo,
de anjos e demônios, de bem e de mal, de ressurreição e penitência, de amor e de trabalho, de riqueza e de cultura, de beleza e de progresso, de liberdade e de justiça. Os desvalidos, os doentes, os solitários, os tristes, os pobres, os perseguidos, injustiçados e aflitos, todos renovou as esperanças num Pai justo e bom, num futuro sem fim, numa bem-aventurança eterna sem limites, mas merecida, conquistada no dever bem cumprido, no trabalho bem feito, na paz da consciência limpa e da fraternidade operosa e desprendida. Esta é, por sinal, a face mais bela da missão do Espiritismo: consolar, enxugar lágrimas, semear as flores divinas da esperança. Por isso, o próprio Cristo, que o prometeu e o enviou, chamou-o Consolador. Ele realmente anima e conforta, ajuda e retempera, traz-nos de volta, redivivos, os nossos mortos queridos. Mantém acesos os nossos ideais, mesmo quando as nossas condições atuais de existência não nos permitem realizá-los de pronto. Revela-nos afetos antigos de inestimável valor, dos quais nos esquecemos no tempo. Foi por essa razão que o Espiritismo nasceu visceralmente ligado ao Evangelho de Jesus, do qual não se pode nunca separar. Se não fosse apostolicamente cristão, a doutrina espírita careceria de sentido. Seus fundamentos são o amor e a justiça. Sua finalidade é o bem, fonte única de verdadeira felicidade. Com muito empenho, muita humildade e muita ênfase, advertimos a todos os irmãos em humanidade que jamais se utilizem do Espiritismo para qualquer fim menos nobre, que não se valham dele para a maldade ou para o crime, nem mesmo para a simples satisfação estéril de tolas vaidades pessoais. Saibam todos que é imensamente perigoso abusar dele, porque usar a mediunidade para o mal é abrir sobre a própria cabeça as portas do inferno. O Espiritismo é a mais poderosa das ciências, porque lida com forças vivas e integradas de dois planos de existência. Dirigir inconscientemente essas forças integradas para o crime poderá ser genocídio, mas será necessariamente suicídio das mais desoladoras consequências. A este respeito, ninguém alega ignorância, pois o próprio Mestre Divino a todos advertiu claramente, há 2000 anos, de que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Para os que fazem questão de conferir os textos sagrados, informamos que essa solene advertência está no versículo 31 do capítulo 12 das Anotações de Mateus. Mas, além disso, está gravada em letras de fogo impagável na consciência viva de cada um. Meus amigos, o que temos visto hoje é certo abuso em certas áreas dos que se dizem espiritualistas, dos falsos magos, que usam desse conhecimento para a rentabilidade de si próprios. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos no nosso capítulo final dessa obra magistral. Até lá!